Dando continuidade ao evento, agora nós chamamos para palestrar a senhora Gisele Martins. Boa tarde. Estão me ouvindo? Então, eu sou Gisele, eu sou moradora do conjunto de favelas da Maré. A Maré fica na zona norte do Rio. É o segundo maior conjunto de favelas do Rio. Ele está próximo ao Aeroporto Internacional, Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela. Ou seja, está numa área de grande especulação imobiliária, de grande interesse do próprio Estado para a vinda de turistas. É um local que, nos últimos 10 anos, a gente tem sofrido bastante com a questão da militarização da vida. A minha fala não é uma fala muito técnica de pesquisadora, apesar de ser pesquisadora também. Eu estou fazendo mestrado na UERJ e a minha pesquisa é sobre a militarização da vida e sobre a censura da comunicação comunitária em espaços militarizados, como a própria Maré. Que é a minha função, eu faço comunicação comunitária há 15 anos dentro da favela da Maré. E nos últimos 10 anos eu venho fazendo uma comunicação comunitária pelas favelas do Rio, principalmente em favelas que estão sofrendo nos últimos 5 anos com a remoção e em favelas que estão hoje invadidas. E eu, que sou jornalista, trabalho muito com a questão da linguagem. Eu digo que elas não estão ocupadas, mas invadidas pela unidade de polícia pacificadora, que é um projeto, que é um modelo de cidade. Quando a gente pensa em militarização da vida, quando a gente pensa em polícia, quando a gente pensa nesses números que o Inácio trouxe para a gente pensa, para além da questão da atuação da polícia na favela, a gente pensa no modelo de cidade, que é um modelo que vem afastando essas favelas dos grandes centros urbanos, principalmente nas metrópoles, e isso não é só no Rio de Janeiro, isso é em todo o nosso país, e um modelo que vem sendo colocado como espelho também para a nossa América Latina, né? Então, a gente tem que pensar de forma global, para além do nosso espaço, no meu caso, para além do meu espaço Maré, para além do meu espaço de habitação, a favela da Maré. E a Maré é um conjunto de 16 favelas, e a gente tem aproximadamente 132 mil moradores, segundo o Censo Maré 2000. A gente ainda não tem um Censo Maré 2010 atualizado, ele ainda está sendo finalizado. E a Maré, nesses últimos 10 anos de mega-eventos no Rio de Janeiro, a gente tem sofrido muitas mudanças, a gente tem sofrido principalmente com a questão da segurança pública. Em 2007, a gente teve o Pan-Americano, e a primeira coisa que fizeram foi colocar as Forças Armadas nessa favela. E aí a gente pensa a relação do asfalto com a favela, a relação da política pública com a favela, a relação do Estado com a favela, com essa favela que é marginalizada, violentada e criminalizada, mas que é vista por toda a cidade, por toda a sociedade, como marginal, como criminosa, como violenta, né? Sempre vista a partir de um outro olhar, que não é o olhar da própria favela. Afinal, quem hoje está fazendo pesquisa, a gente está começando a fazer pesquisas, né? Porque a nossa entrada agora é na universidade. Mas, muitas das vezes, nas nossas pesquisas, nos nossos telejornais, na nossa sala de aula, nós somos vistos sempre como o problema da cidade e não como solução. No caso, a favela é uma grande solução, já que a gente não tem o direito à moradia, né? E aí, quando a gente pensa em Favela da Maré, no Pan-Americano, 2007, a gente teve também uma série de remoções. E aí a gente vem também para o debate da urbanização, como o debate da urbanização ele também está atrelado à questão da militarização também da vida. Quem é que está pensando hoje a urbanização das nossas favelas? É sempre vista a favela como um problema. Então, essa favela tem que ser combatida, ela tem que ser afastada, ela tem que ser controlada. Outra questão também é essa palavra que é o controle, né? E nesses últimos 10 anos a gente tem sido controlado por inúmeras forças, e a questão da segurança pública é uma das forças. Eu que sou jornalista, me formei na PUC, passei por várias batalhas lá, que não foi muito fácil entrar em debate com aqueles globais. A gente tem uma mídia que coloca sempre a favela na página policial.
sempre é uma página ensanguentada, é sempre a favela vista como um grande problema a ser combatido. E aí a gente vê, na questão da memória da favela, que essa memória acaba sendo espalhada por toda uma sociedade, que faz a sociedade aplaudir a nossa morte, aplaudir o nosso controle, aplaudir o tanque de guerra dentro da favela da Maré, aplaudir as 38 favelas que estão hoje com a unidade de polícia pacificadora sendo e controlando essa favela. A gente tem uma sociedade hoje aplaudindo tudo isso sem questionar a problemática que é a gente conviver com tanques de guerra, conviver com fuzil. Eu já convivo com o fuzil dos varejistas, mas será que o Estado também tem que resolver esse problema a partir disso também, controlando essas vidas? Ou seja, a gente tem uma mídia que controla também os nossos corpos, a gente tem uma polícia que controla os nossos corpos, a gente tem uma educação que também controla os nossos corpos, quando a nossa história não é contada como ela deveria ser nos livros didáticos, né? A favela não é relatada como ela deveria ser nos livros didáticos também. Então, em 2007, a gente teve o Pan-Americano e a favela da Maré foi invadida pelas forças de segurança pública. Favelas foram removidas da Maré. Depois veio a Copa das Confederações, em 2013, e a Força Nacional invadiu a favela da Maré. A gente teve uma chacina, 13 mortos na favela da Maré, 13 pessoas assassinadas, enquanto o Rio de Janeiro e todo o país estava se manifestando, estava na rua, enquanto o asfalto pode ir para a rua. E aí a diferença entre asfalto e favela, a relação do asfalto, da polícia no asfalto, é completamente diferente da relação. Essa polícia tem um outro relacionamento com a favela. No asfalto pode fazer manifestação. A bala lá vai ser de borracha, não tem que ter bala em lugar nenhum, nem de borracha, nem de fuzil. Mas a bala na favela ela vai ser sempre a partir de um fuzil, sempre a partir de um tanque de guerra e de um caveirão, sempre a partir disso. E aí a gente questiona que lugar é esse que a favela está, que lugar é esse que estão pensando essa favela e quem está pensando essa vida na favela. Em 2013, a gente teve algumas pessoas ocupando a Avenida Brasil, também lutando pelo direito de circular a cidade. A gente não tem esse direito de circular a cidade, e essas pessoas foram colocadas para dentro da favela da Maré, com tanques de guerra, aliás, com caveirão e com fuzil, e 13 pessoas foram assassinadas. E aí eu digo com toda a afirmação, como comunicadora e moradora da Maré, que essa chacina só acabou porque a gente ocupou as ruas da favela da Maré e conseguimos expulsar o caveirão. E foram mortes com esfaqueamento, invadiram casas, senhores de idade, senhoras de idade. E 9 corpos foram contados, os outros corpos foram contados por nós, moradores, que acabou não valendo, né? As nossas contas, a nossa pesquisa, ela também não é válida quando a gente fala que a gente ainda tem uma barreira entre a favela, a pesquisa da favela e a pesquisa acadêmica e a pesquisa de quem está estudando a gente. A gente ainda tem uma barreira nisso também. A nossa pesquisa ela ainda é também marginalizada, né? Então, a gente teve 13 pessoas assassinadas na favela da Maré durante toda essa noite e pessoas que queriam apenas se manifestar. Mas quando se trata da favela da Maré, próximas a vias expressas, numa Copa do Mundo e próxima ao aeroporto internacional, essa favela tem que ser combatida, controlada e jogada para dentro dela, porque ela não pode aparecer, né? O mundo estava aqui assistindo os jogos, o mundo estava se divertindo nos grandes centros da cidade, o mundo estava assistindo os jogos e a gente não podia. Copa das Confederações. 2014, Copa do Mundo. E o que acontece? A gente tem a invasão dos tanques de guerra na favela. Eu que morava numa divisa, atrás da minha casa, Comando Vermelho, e na frente da minha casa, TCP, eu sempre vi coisas muito bizarras, esquartejamento, sempre lavei sangue dos meus próprios vizinhos, dos meus próprios parentes. Quantas vezes eu não vi gente baleada, gente sendo assassinada na minha frente, crianças, senhoras e senhores. Eu perdi a minha casa em 2010 por invasão do BOPE e invasão também das facções. Num dia só, três invasões na minha casa, por eu ser comunicadora comunitária. Eu digo que morar nessa rua foi muito bizarro, são memórias que eu não vou esquecer nunca. É um apagamento da minha memória
de infância, de brincadeira na rua, que eu não tenho mais, que foi apagada pelas inúmeras lavadas de sangue que eu tive que conviver, tanques de caveirão, inúmeras violências que eu sofri naquela rua. Eu digo que em 2014 eu vivi uma das piores experiências da minha vida, que foi conviver com tanques de guerra. E isso é, mais uma vez, a militarização da vida, né? E mais uma vez eu lembrei o quanto nós somos militarizados e o quanto a gente, na favela, quanto fazem com que a gente tente se acostumar com a presença da polícia, com a presença do exército, com a presença de armas dentro da favela. E aí a favela foi invadida por tanques de guerra. A gente teve um soldado para cada 55 moradores. E eu estou circulando hoje o país falando sobre isso, e eu questiono sempre, eu nunca tive um professor e nem um médico para cada 55 moradores. Mas eu tive um soldado para cada 55 moradores. E isso é muito grave quando a gente pensa, mais uma vez, nessa relação de Estado e favela, né? Que não é à toa, favela é de uma maioria negra. E aí a gente pensa no racismo institucional que a gente tem há 500 anos no nosso país, né? Há 500 anos nessa sociedade que vem matando a gente, criminalizando a gente, marginalizando e violentando os nossos corpos, porque são violências diárias, né? A presença de um tanque de guerra na porta da minha casa, óbvio, ele não ia atirar, né? O tanque de guerra não ia atirar ali uma bala. Mas aquela presença ali, ela controlava o meu corpo, né? Controlava a minha voz, controlava a minha comunicação, controlava o meu comportamento dentro daquela favela, controlava os nossos corpos quando a gente queria se manifestar, mas a gente lembrava que tinha um tanque de guerra na nossa porta. E aí a gente pensa essa relação mais uma vez, quando a gente pensa na militarização da vida dentro de vários setores dessa favela. Durante 1 ano e 5 meses, que foi a presença dos tanques de guerra na favela da Maré, a gente teve 1,7 milhão de investimento diário nessa favela para a presença do tanque de guerra. 1,7 milhão por dia é muito dinheiro. Quando a gente pensa numa favela, né, são 100 anos de favela e são 100 anos de uma falta de direitos. Direito à habitação, direito à saúde, direito à moradia, falta de direitos, falta de direito à vida. Quando a gente pensa, mais uma vez, sempre repetindo isso, na favela a gente tem que tocar na questão do direito à vida, que é um direito que a gente ainda não tem, e que essa falta de direito ela é estabelecida de uma forma muito bem feita pelo próprio Estado, quando se pensa nesse projeto de cidade, nesse projeto de favela. 1,7 milhão de dinheiro investido por dia para a minha matança, para o meu sangue no chão, para me aprisionar, para me controlar, para me silenciar. Aí a gente lembra que cidade é essa que a gente está falando, que é uma cidade do capital, que é preciso controlar os corpos desses povos miseráveis, desses corpos que não pode, mais uma vez, circular a cidade e se divertir com o gol, né? O gol da Copa do Mundo. Um outro público, ele pode se divertir, mas os meus corpos, os corpos no qual eu faço parte, deve ser controlado, porque esses corpos são violentos, esses corpos se revoltam com a sua miséria, se revoltam com tanques de guerra, se revoltam com o sangue nosso lavado no próprio chão. E aí, quando a gente fala da educação durante esses 1 ano e 5 meses na Maré, a gente vê o comportamento desse Estado lá dentro. Eles distribuíam na Maré o Recrutinha, que era uma revista feita para que as crianças montassem tanques de guerra. No lugar das crianças estarem brincando na rua, mas que não podia brincar na rua, era cobrado R$1. Os soldados cobravam R$1 para as crianças brincarem na quadra, as crianças não podiam brincar. As crianças recebiam uma revistinha chamada Recrutinha, e as crianças loiras de olhos azuis, que não é a realidade da favela, o branco vai ter a minha cara de nordestina, vai ter a minha cara de negra, né? Os corpos das crianças na favela são negras, e ali as crianças os professores eram obrigados a distribuir essa revistinha para aquelas crianças, o que não é à toa, é para que as crianças se acostumassem com os tanques de guerra na rua. Ou seja, é uma destruição de uma memória favelada para que a gente se acostumasse com os tanques de guerra e brincasse de tanque de guerra. Isso é muito grave quando a gente pensa na pedagogia favelada, né? Distribuía também caveirão de brinquedo, no lugar de estar distribuindo boneca, bolinha de gude, bola, de estar fazendo
espaços recreativos para as crianças, mas aí não é a polícia que tem que fazer isso, não é o soldado que tem que fazer isso, é o Estado que tem que fazer isso. Mas por que colocar o Estado e colocar o soldado e colocar esse soldado distribuindo? Por que investir numa revista chamada Recrutinha, né? Por que as crianças das 8 escolas da Maré começaram a cantar do nada o hino nacional, né? Não cantava hino nacional, e aí a gente pensa também no nacionalismo, e aí a gente pensa que tipo de democracia a gente está falando e a gente está vivenciando nos momentos atuais de Rio de Janeiro, de país, de mundo. Que Estado democrático é esse que a gente tem, que faz a gente cantar, ser obrigado a cantar hino nacional? Que faz os professores terem que sair das salas de aula e a aula ter que ser interrompida por um soldado, né? E as crianças levantadas e tendo que cantar hino nacional. E aí, quando a gente pensa também nos outros setores, que é o setor da cultura favelada, a gente pensa que essas 38 favelas que estão hoje com a unidade de polícia pacificadora, tem uma cultura hoje proibida. Qual é a cultura da favela? É o churrasco na rua, é o banho de piscina de plástico na rua, já que a gente não tem mais nossas lajes, porque a herança da favela é a laje, né? Então, a gente não tem mais os primeiros andares, a gente está com 5 andares de casas, por falta de uma urbanização, por falta de um cuidado a essa moradia. Então, o espaço da rua é a nossa cultura, é a nossa convivência dentro desse espaço, e essa cultura favelada, durante 1 ano e 5 meses, na Maré, a gente teve o funk proibido, a gente teve o forró proibido, a Maré é uma favela nordestina também, a gente teve o forró proibido, a gente teve o rock proibido, a gente tem um movimento na Maré, desde 2008, quando teve um assassinato de uma criança, pela polícia militar, a gente tem um movimento que é o Maré de Rock. E a gente faz festivais na favela, contra a violência estatal. E não é à toa que o rock foi proibido na favela da Maré, né? Porque a gente tem um movimento que discute a questão da segurança pública, que questiona essa segurança pública que o Estado traz para a gente. Uma segurança pública que é completamente diferente da segurança pública apresentada e mostrada e oferecida para o asfalto. E é esse tipo de segurança pública, essa diferença de abordagem, de comportamento que a gente questiona nesse movimento Maré de Rock. E a gente vai fazer um próximo agora, espero que a gente não seja proibido de fazer. E aí a gente tem uma cultura proibida na favela, toque de recolher também é mais uma forma de controle dos nossos corpos e da nossa cultura. A gente tem uma convivência muito forte na rua, pela falta de espaço público, pela falta de brincadeira na rua, pela falta de quadras esportivas na rua. A gente tem um fortalecimento e um aumento da comunicação comunitária nessas favelas, e não é à toa, é pela vontade da gente falar, pela vontade da gente se colocar, da gente denunciar também, porque quem é que vai falar sobre isso? O Estado? O Estado não vai falar, a mídia comercial não vai falar, nenhum outro setor vai falar, a não ser a gente mesmo. Então, a gente tem hoje rádios comunitárias, a gente tem jornais comunitários, a gente tem formas de se comunicar dentro dessas favelas. E a primeira coisa que a UPP faz é acabar com rádios comunitárias, como aconteceu no Santa Marta, a primeira favela invadida pela unidade de polícia pacificadora. Fecharam a rádio comunitária. Na Maré, a gente teve jornais comunitários que foram impedidos de se colocarem. A gente teve comunicadores comunitários da Maré expulsos da favela durante a Copa do Mundo, quando a Maré foi invadida pelo Exército. E a gente tem também um trabalho. Qual é o trabalho que a favela tem hoje? É a pesca, é a empregada doméstica, é o mototaxista, é o motorista de ônibus, é o porteiro. São essas profissões que a gente tem na favela. São profissões ainda muito primárias, né? Profissões que não têm salário digno, que não têm carteira assinada, que não têm qualquer tipo de direito. Sempre colocando a favela, quando eu falo na falta de direito, é na falta de direito no geral. E no trabalho nessa favela, né? O meu primo é mototaxista e no primeiro dia de invasão do Exército na Maré, em 2014, ele foi revistado 17 vezes, num dia só. E eu vou buscando muitos relatos na favela, eu tenho amigos que eram revistados pelo menos 40 vezes por mês. E por quê, né? Só porque a gente é favelado? Só porque somos de uma maioria negra? E aí a gente tem que questionar, por que no asfalto ninguém é revistado? Por que na PUC, quando tinha
um carro da polícia lá, eu não era revistada. Mas por que o meu corpo era revistado? E revistado por homens? Porque minha bolsa era aberta e eu não podia falar nada. Por que o comportamento ao meu corpo tem que ser diferente? Por que o tratamento à minha pessoa tem que ser diferente? Eu sou humana, eu sou gente, eu sou igual a qualquer uma outra pessoa que está presente aqui nesse auditório. Eu sou parte de uma cidade. Não tem por que me excluir, não tem por que me colocar como margem. Eu sou parte da cidade. Não tem que me colocar como a marginal. Eu sou marginalizada. Eu nasci sem o direito à vida. Eu nasci sem o direito à habitação. Eu nasci sem o direito à segurança pública. Eu nasci sem o direito à saúde, sem o direito de pertencer a essa cidade. Por que o tratamento à minha moradia, que é o espaço onde eu moro, eu tenho que ser tratada diferente? Por que minha casa tem que ser invadida com um fuzil na minha cara? Por que as mulheres de favela sofreram estupros durante a invasão do exército na Maré? Por que o comportamento ao meu corpo tem que ser diferente? Eu não sou diferente de ninguém. Mas nos 100 anos de favelas que a gente tem no Rio de Janeiro, a favela é marginalizada. Por quê? E aí a gente tem que questionar. Por quê? Que tipo de política pública estão pensando essa favela? Que tipo de segurança pública estão pensando para essa favela? Por que a segurança pública do asfalto é completamente diferente da segurança pensada para a favela? O tráfico está na favela? Está o varejista. Quem abre as fronteiras do país para a entrada de drogas? Quem oferece armas para a favela? E aí a gente tem que pensar. Tem que pensar na estrutura de sociedade. Tem que pensar na estrutura do nosso país. Tem que pensar na estrutura da segurança pública. Tem que pensar quem está pensando a segurança pública. São as organizações? É o Estado, sem a presença da favela? Eu quero participar desse debate. Eu estou aberto ao diálogo, não estou aqui para impor. Estou aqui para contar apenas um debate que é a minha experiência. Né? A gente se faz na troca. Democracia não é troca? Mas eu não podia dialogar com um soldado na minha porta com um tanque de guerra. Isso não é diálogo. Isso não é combate às drogas. Isso não é combate. Isso é combate aos corpos pretos. E aí a gente pensa também na casa. 30 casas foram removidas da favela da Maré, cercadas por tanques de guerra. O meu amigo, que é comunicador comunitário, foi colocado num tanque e levado para a delegacia, aliás, para o quartel do Exército, porque ele não podia filmar, não podia se comunicar, não podia denunciar aquela abordagem, não podia se colocar. E aí a gente pensa que Estado democrático é esse que estamos inseridos hoje. E quem vive hoje essa democracia? E eu afirmo, já finalizando a minha fala, que eu não vivo nessa democracia. Essa democracia, eu não pertenço a ela. Eu não sou parte dessa cidade. Né? Quando atravesso, falando mais uma vez, né? Quando atravesso os muros invisíveis e visíveis da favela, eu vejo um outro tratamento ao meu corpo se eu não me coloco. Porque se eu me coloco, como eu me coloquei semana passada numa faculdade, o menino queria cuspir na minha cara, porque era essa a minha fala. Já tentaram me expulsar da PUC quando eu estudava lá, porque é essa a minha fala. E é uma fala como de diversos outros moradores e moradoras de favelas que estão silenciados, que estão controlados, que não podem se colocar, que não podem se comunicar, que não podem pertencer. A minha fala, a minha vida no asfalto, ela vai ser respeitada se eu não sou um corpo preto. Né? Corpo preto é perseguido em qualquer espaço. Mas na favela, eu tenho um tratamento completamente diferente. E aí eu venho aqui e falo, pelo amor de Deus, eu quero ser considerada gente. Eu não quero ser tratada com armas, nem por um lado e nem por um outro. E a gente já viu que o modelo de segurança pública é um modelo fracassado que está exterminando. A gente está de novo vivendo a era das chacinas na favela. Está voltando. Semana retrasada foram 4 chacinas em 4 favelas diferentes no Rio de Janeiro. E a gente se pergunta, isso está funcionando? Mata um, mas 2 outros vão virar varejistas. Por quê? Foi colocado, né? Pelo Inácio. Mata um, daqui a pouco tem outro lá. Por quê? Porque ele está lavando o próprio sangue dos seus irmãos. É assim que se resolve a questão da segurança pública na favela? E por que a favela tem que ser sempre pensada a partir de uma arma, de um fuzil? Sempre a partir disso. Eu quero o direito à vida. E o direito à vida não se dá com armas. Era esse o debate que eu queria trazer para vocês. Estou aberto ao diálogo, não estou aqui para impor nada.
A gente tem que pensar juntos, e a gente tem que pensar que tipo de modelo é esse. A UPP chegou na favela com empresas, né? A gente vê a relação também que a favela, a miséria, ela dá lucro, a miséria, ela dá dinheiro. As empresas invadiram a favela e quando as UPPs entraram, houve um encarecimento do solo, o asfalto começou a entrar em algumas favelas da Zona Sul, invadidas pela UPP, e a gente vê que é um projeto de cidade, e é um projeto de cidade para afastamento das favelas dos grandes centros urbanos. Hoje, as favelas da Zona Sul, os favelados da Zona Sul não conseguem mais pagar os seus aluguéis, pagar a conta de luz, e aí vão falar, esses vagabundos não trabalham, a gente trabalha, mas como eu coloquei, a gente ainda tem os trabalhos muito primários, que não dá o direito a gente de receber, a gente não tem carteira assinada, e aí, o que é pagar R$800 de luz? Eu quero pagar uma luz, eu quero ter um endereço, mas eu quero ter emprego, eu quero ter o direito à vida, eu quero ter o direito de estudar, eu quero ter o direito à educação pública, saúde pública, segurança pública, eu quero ter o direito de existir nessa cidade. E aí, quando chegam as UPPs nas favelas da Zona Sul, chega a legalização da luz, né, da moradia, tudo isso, e os moradores não conseguem pagar. E aí vão para favelas completamente mais distantes dos centros urbanos. E aí a gente pensa no modelo de cidade que estão inventando para a gente, estão colocando em prática nesses últimos 10 anos, principalmente nesses últimos 10 anos com a presença dos mega-eventos nas grandes metrópoles do nosso país, especificamente no Rio de Janeiro, que é a tal cidade maravilhosa, mas que de maravilhosa para essa maioria pobre, negra, nordestina, não é. E era essa minha contribuição que eu queria deixar para vocês, e agradeço a atenção. É isso.